Olá pessoal, eu sou Ronaldo Fernandes, analista da Milhão Ingredients. Estamos aqui na nossa tradicional Sala do Milho. Hoje são 13 de julho de 2020, segunda-feira. Vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos que vão movimentar o mercado, especificamente de milho, durante o decorrer da semana. Está aqui a nossa tradicional tela, a tela Bolsa, CBOT, Chicago e B3. Está tudo vermelhinho, tudo caindo e o dólar subindo. Vamos entender quais fundamentos estão causando essas oscilações. Eu vou estar falando um pouquinho rápido para a gente estar aproveitando o tempo, mas para você poder estar analisando os dados com calma, pausa o vídeo e dá uma observada bem nesses números, tá bom? E conforme os outros números que eu for apresentando. Para começar, vamos falar do Covid, que é o fundamento de maior peso, sobretudo para câmbio. Como é que está o Covid aqui no Brasil? Segundo os números levantados das Secretarias de Saúde, esse foi o dado divulgado no último domingo. Nós alcançamos uma estabilidade nos números de novos casos. Todo domingo e toda segunda-feira há uma queda nos números. Então a gente faz uma média móvel da semana, dos 7 dias fechados, para ter um número mais coerente, um número padrão. O número de estabilidade do Covid é 37.500 casos novos por dia. Isso também acontece com o número de óbitos. Lamentavelmente, ainda é um número muito alto, a gente está falando de 1.000 mortos por dia. No entanto, o que a gente tem que analisar para efeito do mercado é essa estabilidade, o tal chamado platô. Então, se a gente levantar, o total são 1.800.000 casos confirmados, 1.100.000 casos recuperados, estabilidade em 37.000 novos casos por dia. Número de óbitos, total de 72.100 número de óbitos e estabilidade de 1.000 casos por dia. Então, quando a gente fala platô, esse é o famoso platô, quando ele encontra estabilidade. Qual foi o efeito disso no câmbio? A mesma estabilidade. Então a gente vê que em julho o dólar navegou na casa de 5,32 e ficou nesses níveis. O que a gente teve de fator externo? Nós tivemos reabertura nos mercados externos, Japão, Estados Unidos, e aqui no Brasil a dúvida e a crítica fica. Nós acabamos de estabilizar o Covid, a reabertura é precoce, não é precoce. Temos também a tendência para o dólar de mais volatilidade. Temos também as disputas dos poderes, STF, o Poder Executivo. Temos as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que também vão causar muita volatilidade. E também vamos acompanhar se a China vai conseguir ou não cumprir a primeira fase do acordo com os Estados Unidos. Aquele acordo de comprar 32 bilhões a mais em produtos agrícolas. Que tudo indica que a China está se esforçando, mas talvez não vai conseguir. Então, a previsão para o câmbio é de muita oscilação. A minha opinião vem em consenso com o relatório Fox. O relatório Fox coloca um câmbio para 5,20, eu acredito um pouco nisso. Deve oscilar bastante, a gente vai ver muita movimentação, mas eu acredito ele caminhar em torno disso daqui. E o que chama atenção também, o relatório Fox já vem 2 semanas seguidas trazendo Selic para casa de 2% ao ano. Selic baixa quer dizer dólar alto. Reduzir Selic é tornar o real mais barato, para que ele tenha mais giro, para que o comércio movimente mais, em consequência, tornar o real mais caro. E a gente vê aqui também que ele reduziu a previsão para o PIB. Era para fechar 6,5 negativo e agora veio com a previsão de fechar 6,10. No entanto, isso é muito especulativo ainda, está muito distante da gente prever esses números que são para fechamento de ano. No entanto, a minha opinião para os próximos dias é dólar a 5,20, sobretudo um peso da taxa Selic. A reabertura dos mercados pesa como algo positivo para dólar, para baixar a dólar. Um fator de peso que causou, desde a semana passada, essa queda drástica aqui na CBOT, que muda diretamente a paridade de exportação, foi a atualização do SDA. A gente tem aqui a produção de milho para os Estados Unidos, 365 milhões de toneladas, é a média dos últimos 5 anos. Para 2019 era 347, reduziu para 345. Para 2020 e 2021, aliás, 19 e 20. Para 2020 e 2021 eram 406 milhões de toneladas, veio para 381. Não foi isso que causou aquele derretimento, porque a gente vê que ele até reduziu a produção. Reduzir a produção é altista. Por que está caindo? Está caindo por causa dos estoques finais. A média dos estoques finais é de 51 milhões de toneladas. Para 2020 era 54, reajustou para 57. O mercado esperava 55. Para 2021 era 84, reajustou para 67. O mercado esperava algo em torno de 62, 63. Ou seja,
os estoques finais ficaram muito além do que o mercado esperava. Probabilidade grande de sobrar milho nos Estados Unidos. O que foi que causou esse excesso de milho? Redução no consumo. A média dos últimos 5 anos é de 307 milhões de toneladas de consumo de milho. Veio para 301, sendo 142 milhões para ração, 123 para etanol, 35 para alimentação e para a indústria para 2020. Para 2021 o consumo é um pouco melhor para ração e um pouco melhor para etanol. Lembrando que as usinas de etanol nos Estados Unidos estão sofrendo, a gente teve aquela baixa do petróleo que a primeira vez na história trabalhou em patamares negativos, então a gente tem as usinas de etanol ainda em recuperação e ainda recebendo pancada por conta da pandemia. A gente não sabe se esse consumo vai estabilizar ou não. A projeção da Milhão, a nossa projeção era que os estoques para 2020 e 2021 viessem em 63 e de 2019 e 2020 viessem em manter-se os 54. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu é que de 54 subiu para 57, ou seja, aumentou os estoques em 3 milhões de toneladas e de 84 veio para 67. Embora a queda se esperava que caísse mais. O que chama a atenção aqui nesse quadro de oferta e demanda dos Estados Unidos? 2019 e 2020 já começou com estoques altos. Essa exportação de 45 milhões de toneladas está bem abaixo da média. Provavelmente Brasil, Argentina e Ucrânia tomaram essa exportação dos Estados Unidos. Ele corrige a exportação para o ano que vem, mas também começa com estoques bem acima da média. Então, o que causou essa elevação do estoque final? Os estoques iniciais foram os principais fatores aí. O que a gente tem aqui para Chicago? Para setembro, ao vencimento de setembro, que é o que baliza o preço da safra, a gente tinha uma base de 3,41 bushel, cents por bushel, e uma resistência de 3,50 cents por bushel. A gente tinha um suporte de 3,41 e uma resistência de 3,5. Hoje não é assim mais. Se a gente for voltar aqui, ele já está operando abaixo de 3,2. Muita gente de peso, muitos especialistas acreditam que Chicago pode vir abaixo dos 3, operar 2,8. A minha opinião é que ele deve se estabilizar nessa casa de 3,2 a 3,3. E assim a gente já vai ver o que isso impacta para a paridade de exportação, que basicamente é o preço que a exportação consegue pagar aqui no Brasil. A gente teve as condições de lavoura, que até o momento não indicam nenhum prejuízo para as lavouras. A maior parte delas, lavouras americanas dos Estados Unidos, estão classificadas como boa e ótimas. Só uma curiosidade, a gente está vendo muito movimento de compra da China. A China foi o nosso principal comprador em 2019, sendo responsável por 28% das nossas compras. De todos os países, a China vem aumentando. Ela, de 2015 até 2017, representava 20%. De 2018, que foi quando a Trade War nos Estados Unidos, em abril, estourou, ela vem aumentando, sobretudo, produtos agrícolas. A gente vê só a China isoladamente. Em 2018 foi o grande boom, onde ela aumentou 30% do seu costume, do seu ritmo de compra do Brasil. 63 milhões foi o que ela fechou em 2018, 63.300 em 2019 e já estamos em 34. Então a China é um importante player, um importante cliente para os produtos agrícolas brasileiros. O que chama a atenção para a China? A ação da China ter paralisado alguns frigoríficos por conta da Covid. Todo mundo está enfrentando a Covid, então a gente não sabe qual vai ser a flexibilidade. A ministra Tereza Cristina já está em contato com os embaixadores para tentar viabilizar que a China não seja tão rígida quanto as plantas brasileiras para a importação de carne. A gente tem aqui o line-up, que é a indicação dos portos. Line-up é o que tem de nomeado de navios para exportação. Então, para o mês de julho, line-up de milho, o que é previsto é que saia 5 milhões e 300 toneladas. Nós, segundo o line-up, temos embarcados 1 milhão. Segundo a SESEX, até a segunda semana de julho, foi embarcado 809 mil toneladas. O line-up aponta 1 milhão. A gente sabe que o SESEX tem um pouquinho de delay, porque a burocracia até entrar papel, fica alguma coisa atrasada, fica alguma coisa para frente, mas a gente tem que acompanhar o SESEX. Então, oficialmente, 800 mil toneladas já embarcadas de milho e 1 milhão pelo line-up, e a previsão é de 5 milhões. Em que isso impacta? Impacta diretamente no nosso
quadro de oferta e demanda. Se a gente colocar aqui, aqui na Milhão nós fizemos uma previsão para julho, agosto, setembro, até dezembro, até janeiro. A nossa previsão é que o ano agrícola feche em 34 milhões de toneladas de exportação de milho. Se isso se concretizar, nós estamos falando de um estoque final aqui em Milhão, 4 milhões e 800 toneladas. O estoque super apertado para a gente começar junho 21. Então o número que a gente deve monitorar com total atenção, de perto, são os números da exportação. Qual é o valor da exportação hoje? Qual que é a paridade da exportação? Então, se a gente pegar aqui um prêmio na casa de 78 a 80 cents por bushel, a gente falaria de preço em Santos hoje a 48,50, considerando Chicago, setembro, a 3,28. E considerando também um dólar de 5,39. Bom, pessoal, esse foi um pouquinho do resumo do mercado. A gente vai estar disparando alguns informativos, vamos estar disparando alguns dados, alguns gráficos. Fala um pouquinho rápido para a gente poder aproveitar o máximo de tempo. Espero que vocês tenham gostado. Semanalmente estaremos aqui. Um abraço a todos.